Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do meu canal, mais um encontro aqui técnico no nosso canal. Sejam muito bem-vindos e o nosso tema de hoje é como modelar bacia de detenção de cheias utilizando o software Swim. Bacias essas que são aplicadas em loteamento, por exemplo. Ou seja, nós temos uma área verde, essa área ela é loteada, então toda aquela área verde dá espaço a concreto, asfalto, telhado. Com isso, né, com as chuvas acontecendo naquela área, a nossa vazão de saída aumenta. Então, para a gente deter esse volume adicional desse cenário já pós-urbanizado, nós muitas vezes trabalhamos com bacias de detenção de cheias. Então, ela vai reservar esse volume de água, vai soltar a jusante uma vazão de pico similar ao cenário pré-urbanizado. Então, como fazer essa mágica, como fazer esse processo, nós vamos ver juntos aqui nessa aula, utilizando o software que é gratuito, que é o Swim, que você pode baixar, instalar na sua máquina e seguir esse passo a passo também. Então, para quem que é esse encontro de hoje? Principalmente para você que é engenheiro civil, para você que é engenheiro ambiental, engenheiro sanitarista, que atua com drenagem ou deseja ingressar nesse mercado da drenagem, ou já até atuou no passado e quer voltar para esse mercado, tendo em vista que esse mercado está nos holofotes agora, recebendo muito investimento para desenvolvimento da drenagem, principalmente do novo PAC, né, onde recebeu ali a maior fatia de investimento nacional na área de drenagem. Então, você que deseja ingressar ou já está atuando com drenagem, muitos profissionais aqui também, arquitetos, engenheiros hídricos, florestais, agrônomos, técnicos, né? Sejam todos muito bem-vindos. Esse conteúdo também é para vocês, beleza? Eu sou José Costa, sou engenheiro civil, mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais pela Unicamp. Atuo nesse mercado já há 16, indo a 17 anos. E nos últimos 3 anos eu tenho compartilhado um pouco dessas experiências aqui nas redes sociais, através de aulas como essa, de PDFs, de apostilas, de planilhas, de postagens, de treinamentos gratuitos, que a gente roda vários ao longo do ano, de ações sociais, de eventos presenciais, com a nossa pós-graduação, com os nossos cursos. Então, muita coisa, justamente para você entender a dimensão desse mercado, para você dominar a drenagem urbana com o dimensionamento seguro, softwares atuais, beleza? Então, seja muito bem-vindo, muito prazer em conhecê-lo aqui virtualmente falando. E se você gosta desse assunto, já deixa o seu like nesse vídeo, clica em compartilhar, manda para 1, 2, 3 colegas e se inscreva aqui no canal. Último recado para a gente entrar a fundo aqui, mão na massa, na nossa aula é: nós estamos chegando aqui na nossa Black Friday, tá? Da plataforma Sobre as Águas. E para você não perder essa oportunidade única que você vai ter de acessar com um desconto brutalmente facilitado todos os nossos treinamentos, clica no botão aqui no link que está na descrição desse vídeo. Lá você vai ser direcionado para uma página de inscrição para justamente você participar ao vivo e online com a gente, ok? Desse encontro de abertura aí da Black Friday, tá? Qual que é a grande vantagem, né, pessoal? A grande vantagem é que nesse momento do ano a gente consegue facilitar de forma brutal o seu acesso. Então, você vai ter acesso a uma oferta nunca antes vista na história da Sobre as Águas, ok? Então, clica aí no link na descrição, faça a sua inscrição e eu vejo você no encontro ao vivo, beleza? Então, vamos para a aula. Então, vamos lá. Aqui eu tenho dois cenários, tá, pessoal? Do lado esquerdo, eu tenho uma imagem, até com uma resolução bem ruim, assim, né? De uma área que, anos depois, né, foi urbanizada, se transformou em vários loteamentos, tá, de casas, e também do lado de prédio, tá? Então, foi bem urbanizada essa área. Logo abaixo aqui da imagem, onde eu estou com o mouse, tem um trecho de rio, né? Então, toda a drenagem do condomínio, né, descarrega aqui nesse trecho de rio. Então, o que acontece, pessoal? Aqui logo de cara, tá, um ponto muito importante e conceitual é o seguinte. 1990 que nós temos aqui, tá? Uma área verde. Tudo que chovia nessa área, tá? Dessa chuva que caía na área, uma parte da chuva considerável infiltrava no terreno e uma parte menor escoava superficialmente, porque a minha área era verde, natural, né? Não tinha prédio, não tinha asfalto, não tinha concreto, não tinha telhado, era só mato, né? Então caía lá, conseguia infiltrar muita água, tá? E o escoamento superficial, que era o excedente, né, que escoava, a vazão ali, a jusante, era pequenininha, né? A vazão descarregada no curso d'água ali embaixo era pequenininha. Beleza. Agora, em 2022, nós temos já vários condomínios. Temos esse condomínio específico, que está aqui
grifado em amarelo o contorno dele. Então, se a gente olha essa área interna, mudou totalmente, né? A área interna basicamente foi substituída uma área verde por uma área de asfalto, concreto e telhado, tá? Então, o que vai acontecer nessa nova área? Quando chover nessa região, aquela parcela de infiltração, né, que era grande no passado, agora ela é pequena, porque não tem muito onde infiltrar, né? Os materiais aqui como telhado, asfalto, concreto, não vai ter ali uma permeabilidade muito bacana, né, para a gente ter essa infiltração em grande escala, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou diminuir a infiltração e vou aumentar o escoamento superficial. Aumentando o escoamento superficial, eu tenho uma vazão de pico maior. Então, se eu colocar um pontinho aqui, ó, com o meu mouse, aqui é jusante, ó, tá, do condomínio, se eu pegar o primeiro cenário e o segundo cenário, eu vou ter uma diferença de vazão de pico considerável, tá? Considerável, ok? Então, nós temos aqui justamente esses dois ideogramas, né? O primeiro ideograma, deixa eu aumentar a tela para vocês. Opa. O primeiro ideograma aqui em azul é da vazão pré-urbanização, tá? Então, se a gente for trabalhar aquela área, né, com o nosso CN bem baixo, né, uma área ali bem vegetada e tal, nós vamos ter ali uma vazão de pico reduzida, né? Quando nós avaliamos agora o cenário com a urbanização já desenvolvida, basicamente nós dobramos essa vazão. Mesmo que a vazão ela é pequenininha, porque a gente está trabalhando só com um condomínio, né, só com aquele perímetro amarelo, toda a região foi urbanizada. Então, imagine, se toda aquela região era verde e agora toda a região é urbanizada, cada pequeno aumento de condomínio vai gerar um aumento considerável na bacia, ok? Então, se a gente vai construindo, implantando os condomínios, implantando as áreas ambientais, as áreas industriais, né? Se a gente vai implantando, por exemplo, né, a gente prestou uma consultoria recentemente para uma área de drenagem de usina fotovoltaica, né, aquelas placas solares, né, espalha aquele monte de placa, né, e tal. Se a gente está mudando essa característica do terreno, né, assim, vai mudar também a vazão de pico ajusante, vai aumentar essa vazão de pico, tá? Como a gente está vendo justamente nesse diagrama aqui, tá? Então, se eu estou aumentando a vazão de pico, eu estou aumentando o impacto, né, no meu sistema de drenagem desse ponto para baixo, ok? Então, isso que acontece na prática, tá? Bom, o que nós vamos fazer, então, pessoal? O que nós vamos fazer? Basicamente, hoje, nós vamos utilizar o software Swing, que é um software gratuito. A gente passou para vocês, quem está cadastrado aí no link, né, para essa aula, recebeu no e-mail e no grupo do WhatsApp, ok? Se você não recebeu, tá? Você não recebeu, daqui a pouco a gente posta o link aqui de cadastro para vocês, que amanhã a gente manda de novo, tá? Os materiais. Mas quem já estava cadastrado recebeu no e-mail e no grupo do WhatsApp alguns materiais que a gente vai utilizar hoje na aula, tá? Inclusive o software Swing, a gente mandou o link para como fazer o download, né? Para instalar no computador, etc, etc. É um software gratuito, né? Então não tem muita barreira ali a ser utilizado, ok? Bom, então vamos lá. Nós temos essa região, né, do perímetro amarelo, que nós vamos estudar desse loteamento, ok? Então, nós precisamos agora desenvolver um reservatório, uma bacia de detenção, né, nesse ponto aqui final do loteamento, antes de lançar a vazão para o curso d'água, tá? Nós vamos desenvolver essa bacia de detenção com qual intuito? Com qual intuito? Fazer com que a vazão que está saindo desse loteamento, a vazão de pico, seja igual à vazão de pico do período pré-urbanização, tá? Deu um nó na cabeça aí? Vou explicar de novo. Então, olha só. Eu tinha um cenário de 1900 e bolinha, tá? Tudo verde. Naquele cenário, quando chovia, gerava uma vazão de pico de 0,03, ok? A vazão de pico que ia descarregar no rio. Beleza. Peguei essa faixa verde, tirei a faixa verde, coloquei um monte de casa, asfalto, concreto, telhado. Agora, a vazão que está descarregando no rio é de 0,06, basicamente. Dobrei a vazão, ok? Então, o meu reservatório vai ter a função de amortecer essa vazão excedente e soltar a vazão ajusante para o rio de no máximo 0,03, a vazão de pico no máximo de 0,03, igual era quando eu tinha o cenário só verde, só vegetado, tá? Então, o que acontece? Eu estou compensando um pouco, né, essa área que foi edificada
com um reservatório que vai amortecer essa onda de cheia, ok? Então, pessoal, é isso que nós vamos desenvolver aqui hoje. Nós vamos dimensionar esse reservatório e vamos avaliar o hidrograma amortecido, se realmente está amortecendo, calibrar ali o descarregador de fundo, o vertedor, até nós chegarmos num cenário, uma geometria final, ok? Então, esse é o intuito aqui da aula de hoje, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu só colocar alguns pontos para vocês, tá, pessoal? Essa aula de hoje, a gente começou às 8, tá? A gente vai encerrar ela no máximo às 10 da noite. Então, ela vai ter 2 horas no máximo, ok? Então, já se ajeite aí onde você está, já prepara o seu computador, já abre o Swim, já pega o bloquinho de nota, que agora vai ser mão na massa total, tá bom? E a gente vai, então, fazer esse passo a passo aqui com vocês, tá certo? Como a nossa aula vai ter 2 horas de duração, tá? Algumas etapas preliminares eu já vou apresentar para vocês aqui, tá? Numa forma já pré-pronta. Por quê? Porque se a gente for fazer todo o processo desde o zero, tá? A gente vai demorar aqui alguns dias, né, para fazer, né? Então, a gente precisaria já extrair algumas informações. Que informações? Por exemplo, o Talveg desse meu loteamento, né? Então, essa linha azul aqui que eu já delimitei, já tirei a medida dela, né? Então a gente poderia fazer isso agora, mas ia perder um tempo. A declividade desse Talveg, qual que é o ponto lá de montante, jusante, qual que é a declividade que eu tenho entre esses pontos, já coloquei aqui de 0,01. Nosso tempo de retorno para o reservatório que vai ser adotado vai ser de 100 anos. Nosso CN, né, que é o nosso Curve Number, que está linkado ali com a nossa área, né, do loteamento, ele é baseado em 3 fatores. Primeiro, tipo de solo. Segundo, uso desse solo, né? E terceiro, umidade antecedente, tá? Então, são 3 fatores que interferem no CN. A gente não vai se aprofundar na questão do CN, como chegar no CN e tal, porque tem outras aulas, né, que a gente abordou isso, e também estender demais, a gente vai focar na detenção de cheia hoje, tá? Focar na detenção de cheia. Mas só para que quem não conhece, né, ter uma noção básica, quando eu tenho CN igual a 0, quer dizer que tudo que choveu na bacia, de tudo que choveu, infiltrou tudo. Não teve escoamento superficial nenhum, tá? Se eu tenho CN igual a 100, de tudo que choveu, tudo escoou, tá? Nada se perdeu por infiltração, evaporação, nada. Tudo escoou. Então, tem o oposto, né? 0, nada escoou. CN 100, tudo escoou. Entre 0 e 100, eu tenho, então, né, uma porrada de números aí, onde a gente vai delimitando o nosso CN. Quanto mais impermeável, mais próximo de 100. Quanto mais permeável, mais próximo de 0. Temos o nosso grau de impermeabilização de 70%. A área desse perímetro amarelo de 3,16 hectares. E a largura desse retângulo, né? Vamos pegar aqui desse ponto até esse ponto, 101 metros, ok? 101 metros. Então, essas informações, pessoal, geométricas aqui do caso, já levantei para a gente ganhar um pouquinho de tempo e focar na detenção, tá? Então, beleza. Então, dentro desse cenário aqui, nós vamos já ir direto para o Swim, tá? Então, quem já instalou o Swim aí no computador, pode abrir o Swim, tá? Quando a gente abre o Swim, aparece essa tela aqui inicial. Eu posso clicar aqui em OK. Peraí que abriu na minha segunda tela. Deixa eu jogar para cá. Beleza. Então, vamos lá. Aqui eu estou com o Swim. Algumas coisas para a gente dar uma arrumada na casa. Aqui embaixo, onde eu estou em unidades de vazão, bem aqui no rodapé, vou clicar e vou manter aqui, ó, tá? Metros cúbicos por segundo, a unidade da vazão, tá? CMS, ok? Outra configuração inicial, pessoal, onde tem offset, vou manter aqui, ó, profundidade, tá? Profundidade, ok? Então, aqui, CMS, unidade de vazão, e offset, profundidade. Outra configuração inicial, pessoal. Vem aqui em projeto, aqui em cima, configurações pré-definidas, tá? Clica nela aqui. Aí vai aparecer aqui, ó, identificadores, uma abinha. Segunda abinha, subbacias, tá? Nas subbacias, se o seu modelo de infiltração aqui, ó, tiver Orton ou Green Empty, você muda aqui, ó, clica nos 6 pontinhos,
e coloco aqui CN, Curve Number, tá? Então, o que acontece? O software Swim, ele utiliza alguns métodos para calcular a infiltração. E a gente pode escolher qual método a gente vai querer usar para o nosso modelo. E nós vamos escolher o método CN, Curve Number, tá? Então, deixa selecionado aqui o Curve Number, é para aparecer aqui, ó, Curve Number para vocês, tá? Então, recapitulando os passos, ó, projeto, configurações pré-definidas, subbacias, vem aqui em método para calcular a infiltração, 3 pontinhos, seleciono Curve Number, ok? Beleza. Feito essas configurações iniciais, o que nós vamos fazer agora? O Swim, ele trabalha com objetos, tá? Ele trabalha com objetos para modelagem. Por exemplo, como assim, Zé Roberto, objetos? Né? Um reservatório é um objeto, ok? Um trecho de drenagem, uma tubulação, é um objeto. Um vertedor é um objeto, tá? Então, ele conecta, a gente consegue criar os objetos no Swim, né? E conectar esses objetos no Swim, tá? E aí, com isso, ele vai desenvolver, então, o cálculo para nós, baseado no modelo que nós criarmos, certo? Então, assim que ele trabalha, assim como é o RecHMS também, quem está na plataforma sabe muito bem, né? Então, vamos lá. Antes da gente começar a criar os objetos no Swim, colocar lá, inserir o reservatório, inserir a bacia, inserir o trecho de drenagem, inserir o vertedor, o que eu posso fazer para melhorar a minha visualização, né, e entendimento do problema, tá? Que eu posso fazer. Venho aqui em visualizar, aqui em cima, imagem de fundo, tá? Visualizar, imagem de fundo, abrir, ok? Visualizar, imagem de fundo, abrir. Vai aparecer aqui, ó, arquivo de imagem de fundo. Vamos lá, vamos clicar nesse botãozinho aqui, onde tem um binóculo, e vamos selecionar aqui a nossa imagem de fundo. Deixa eu ver onde que está aqui. Eu mandei para vocês, aqui, enviar. Essa imagem de fundo eu mandei para vocês no e-mail e também no WhatsApp, tá? Então, aonde você salvou essa imagem de fundo, você acha o caminho aqui dela no seu computador, seleciona ela e clica em abrir, tá? Aí vai aparecer o caminho aqui, beleza? Clique em OK. Então tá, eu inseri o meu mapa de fundo aqui, ó, minha imagem de fundo, ok? Então, para quem não viu, ó, visualizar, imagem de fundo, abrir, tá? Aí você acha a imagem onde você salvou no computador e joga ela para a tela, beleza? Próximo passo, onde eu estou mesmo aqui, ó, visualizar, imagem de fundo, vem aqui agora e clique em marca d'água, tá? Porque se a gente deixar a imagem aqui do jeito que está, ela vai dar uma atrapalhada ali na criação dos objetos, né? Porque tem as cores muito fortes, né? Então, eu costumo fazer isso, tá? Eu venho aqui e deixo marca d'água. Aí fica ela mais clarinha, mais transparente. A gente vai conseguir visualizar melhor os nossos objetos que vão ser criados aqui, ok? Então, por enquanto, a gente só inseriu a imagem de fundo e deixou ela mais transparentezinha, tá certo? Beleza, vamos criar agora os objetos, pessoal. Vamos criar os objetos. Primeiro objeto que eu vou criar, antes de fazer bacia, drenagem, etc., é o meu pluviômetro, tá? Por quê? Imagine o seguinte, ó, eu vou inserir aqui na tela, né, no meu modelo, reservatório, tubulação, vertedor, orifício, ok, né? Estruturas hidráulicas, tá. Mas qual vai ser a chuva, né, que o meu modelo vai utilizar para calcular a vazão que vai passar por essas estruturas hidráulicas? Percebe? Então, assim, eu vou inserir os objetos? Vou, né? Vou inserir bacia, vou inserir vertedor e tal. São estruturas hidráulicas, ok? Só que antes da hidráulica tem a hidrologia, né? Então, preciso inserir o pluviômetro, uma série de chuva, minha chuva de projeto, que o software vai utilizar para calcular a vazão e depois propagar essa vazão nos meus dispositivos hidráulicos, tá? Então, essa é a sequência aqui da coisa, tá? Então, vamos lá. Eu vou dividir com vocês aqui. Para inserir o pluviômetro, ó, tem uma nuvenzinha do lado esquerdo aqui, ó, é o primeiro ícone aqui, ó, aqui em cima, onde eu estou com o mouse. Clica nela, né? Clica nela e clica aqui na tela, qualquer lugar da tela, tá? Qualquer lugar da tela. Eu vou clicar um pouquinho fora aqui da área, só para não atrapalhar depois a bacia. Então, vai ficar piscando aqui uma nuvenzinha, ó, com chuva, tá? Beleza. Criei o meu objeto pluviômetro. Ponto. Daqui a pouco eu vou editar ele. Por enquanto, eu estou na etapa de criação de objetos.
ok? Próximo objeto que eu vou criar, pessoal, a minha bacia. Então, olha só, tem o subbacia, ó, esse quadradinho achurado, né? Então, eu vou selecionar ele aqui, tá? O segundo ícone. E vou clicando aqui, ó, o contorno amarelo, ó. Tá vendo? Na minha subbacia. Eu vou fazendo aqui essa minha subbacia. Aqui, ó, que tem uma área verde aqui embaixo que eu vou utilizar para o reservatório. Eu vou fazer um contorno nela aqui, ó, tá? Fazer um contorninho nela aqui. E para finalizar aqui a minha bacia, né? Eu preciso clicar com o botão direito, tá? Então, se eu clicar com o botão esquerdo, ele vai criando outros pontos aqui, ó, da bacia, tá? Então, eu clico com o botão direito, ele fecha a minha bacia. Aí ele fechou a minha bacia, tá vendo? Ficou uma chura, um pontinho ali, um quadradinho piscando e tal, né? Então, aqui nós temos a nossa bacia, né, criada também, ok? Então, criamos o pluviômetro, criamos a nossa bacia, ok? Próximo passo agora, pessoal, nós vamos criar os nossos nós. Zé Roberto, como assim nó? Explica melhor. Nó é o seguinte, tá? Quando eu tenho um tubo de drenagem e tenho um PV, por exemplo, vai ser um nó, tá? A conexão de um trecho de drenagem com o outro, né, vai ser um nó, tá? Então, a minha bacia vai descarregar onde? Vai descarregar em um nó. Então, são pontos ali de recepção de vazão e transferência de vazão também. Chega vazão e sai vazão para a próxima tubulação ou para o reservatório, assim que seja, tá? Então, os nós são esses pontos de conexão na minha drenagem. Trazendo mais para a drenagem urbana, seria o meu PV, por exemplo. Tá? Então, tem que criar os meus nós aqui agora, certo? Então, vamos lá. O pessoal falou aqui, ó, repetir as unidades. As unidades é o seguinte, pessoal. Vem aqui embaixo, só onde está unidade de vazão, deixa CMS, tá? Metro cúbico por segundo. Ó, Ricardo mandou como obter esse arquivo da aula de hoje. A gente mandou no e-mail, Ricardo, e no WhatsApp, tá? Dá uma olhada na sua caixa de entrada ou no spam, tá? Se você tiver cadastrado aí, ok? Nessa aula. Se você não tiver, no final a gente passa aqui de novo o link para se cadastrar, que amanhã a gente reenvia, tá certo? Então vamos lá, pessoal, vamos criar os nós. Para criar um nó, é esse círculo aqui, ó, tá? Cinzinha, tá? Então eu vou clicar nele aqui, tá escrito nó. E vou criar o primeiro nó aqui, ó, na saída da minha bacia, ó. Vou colocar um nó aqui. Certo? Beleza, criei um nó aqui, porque a minha bacia vai descarregar nesse nó, nesse pontinho aqui. Beleza. Esse meu pontinho aqui vai descarregar no meu reservatório, que é justamente essa área verde que eu reservei aqui embaixo, tá? Então, vai descarregar no meu reservatório. Então, ao invés de criar aqui um segundo nó nessa área verde, eu vou logo criar o meu reservatório, porque eu sei que do meu nó 1 vai descarregar vazão para o meu reservatório, que vai ter a função de amortecer essa vazão que está vindo da subbacia, ok? Para criar o reservatório, é esse ícone aqui, está escrito unidade de armazenamento, tá? Parece uma caixa d'água aqui, ó. Seleciono ele e vou clicar aqui na minha área verde. Então, criei o meu reservatório. Beleza. O que eu vou fazer agora? Do meu reservatório vai sair água para um novo nó, né? Para mais um ponto ali de drenagem. Então, eu vou clicar de novo aqui, ó, no meu círculo, onde está nó, e vou selecionar aqui, ó, bem no finalzinho aqui do loteamento, mais um nó. Então, tem o meu segundo nó aqui. Beleza, então, olha só para a gente já entendendo. Ó, vou dar um zoom aqui para vocês, para a gente enxergar melhor. Então, eu tenho a bacia que está descarregando nesse primeiro nó. Esse primeiro nó vai jogar vazão no meu reservatório. O reservatório vai jogar vazão no segundo nó. E o segundo nó vai jogar vazão para onde? Né? Ele vai jogar vazão para o meu exutório. Tá? Então, eu preciso criar agora um pontinho que se chama exutório. Qual que é esse pontinho? Esse triângulo invertido aqui, ó. Está escrito exutório. Então, eu vou clicar nele aqui e vou selecionar aqui embaixo, ó, já indo para o rio aqui, ó. Tá descarregando lá no rio, ok? Então, vou dar um zoom aqui de novo, para a gente ver melhor. Então, olha só, minha bacia vai descarregar nesse nó, esse nó vai descarregar no meu reservatório vai descarregar no segundo nó, e o segundo nó vai descarregar no exutório, ok?
Então, pessoal, a parte de nós e reservatórios, nós já criamos, certo? Nós já criamos. O que nós precisamos criar aqui agora para funcionar corretamente o modelo? Olha só, eu tenho um pontinho de nó aqui, tenho um reservatório, outro pontinho de nó e tal. Mas não, perceba que não tem nenhuma conexão entre eles, né? Eu só tenho um ponto aqui, um nó, depois tenho um reservatório. Mas o programa, para ele entender que vai vir desse nó para o reservatório, eu preciso criar uma conexão do meu nó com o reservatório. E essa conexão vai ser um trecho de drenagem, uma tubulação, certo? Então, para criar a tubulação que vai conectar o meu nó 1 com o meu reservatório, eu venho aqui, ó, onde está escrito aqui conduto, tá? Conduto, parece um ícone de medida aqui, né? Conduto. Seleciono ele. Aí eu clico aqui, ó, no meu primeiro nó, na bolinha. Perceba que sai um lápis com uma linha pontilhada, ó, e eu clico aqui no meu reservatório. Clico no meu reservatório. Então, perceba que vai ficar aparecendo um quadradinho piscando aqui, ó, onde eu conectei, né, conectei o meu nó 1 com o meu reservatório. Tá? Então, eu tenho que clicar bem na bolinha preta e depois bem no quadradinho preto para fazer a conexão. Então, aqui o software entendeu que entre o nó 1 e o reservatório, eu tenho uma tubulação, tenho uma conexão. Show de bola. Agora, como que eu faço, né? Como que eu faço para conectar o reservatório com o segundo nó? Tá? Como que eu faço? Bom, o que vai acontecer, pessoal? O meu reservatório de detenção, ele vai ter um extravasor de base, né, que vai estar alocado ali nas cotas mais baixas dele, que vai estar sempre saindo água, porque é um reservatório de detenção, e vai ter um vertedor de crista, ok? Então, como que vai sair água do reservatório e vai para o segundo nó? Ou vai sair a água através do extravasor da base, do descarregador de base, ou através do vertedor de crista. Tá? São os dois caminhos que a água vai conseguir percorrer, né, escoar para chegar no meu segundo nó. Ok? Só esses dois caminhos. Como que eu crio esses dois caminhos aqui no Swing? Isso que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. Aqui eu criei um trecho de conexão com tubulação, com conduto, certo? Agora, eu vou conectar o meu reservatório com o segundo nó através de descarregador de fundo, orifício e vertedor de crista, ok? Então, eu vou começar pelo descarregador. Vem aqui no ícone, ó, onde eu estou com o ícone aqui. Tem um quadradinho com uma bolinha branca dentro, tá vendo? Aqui, separar o mouse aqui aparece, ó, orifício, tá? Então, eu vou clicar nele aqui e vou selecionar o meu reservatório, tá? E vou selecionar o meu segundo nó. Antes de selecionar direto, só vou clicar aqui, ó, fazer uma inflexão e selecionar o segundo nó, para depois não bagunçar aqui com a linha do meu vertedor, tá? Você já vai entender o porquê aqui mais claramente dessa inflexão logo na sequência. O que importa agora é que eu criei o meu orifício, ó. Cliquei no ícone, cliquei no reservatório, cliquei no pontinho aqui, depois cliquei no meu segundo nó, ok? Beleza, agora eu vou criar o meu vertedor. Então, o meu vertedor é esse ícone que parece uma cartinha aqui, ó, tá? Seleciono ele, clico aqui no reservatório, também vou fazer uma inflexão aqui similar desse lado agora, e vou clicar no meu segundo nó. Então, agora eu tenho aqui de um lado o orifício, descarregador de fundo, e do outro lado o meu vertedor de crista, tá? Por isso que eu fiz essa inflexão, para a gente conseguir ver as duas linhas. Se eu faço uma linha reta, elas iam ficar sobrepostas, aí ia ser difícil de selecionar o objeto, ia dar uma trabalheira, tá? Então, isso aqui já é uma dica. Beleza? Bom, maravilha. O que eu vou fazer agora, pessoal? Aqui, o meu segundo nó, eu vou conectar com o meu exutório agora. Tá? Então, para eu conectar esse nó aqui com o meu exutório, eu vou criar mais um trecho de conduto. Tá? Como a gente já utilizou, é o mesmo processo, né? Então, venho nesse ícone aqui, ó, conduto, seleciono ele, tá? Vou clicar aqui no meu nó, o segundo nó, e vou clicar no meu exutório, que é esse triângulo aqui. Beleza. Então, conectei o meu segundo nó com o meu exutório.
Tá? Então, o que eu criei aqui? Pluviômetro, criei a minha subbacia, criei o meu nó 1, criei o meu reservatório, criei o nó 2, criei o exutório, conectei aqui o nó 1 com o reservatório com o trecho de drenagem, conectei o reservatório com o nó 2 com o orifício vertedor e conectei o nó 2 com o meu exutório através do trecho de drenagem 2. Beleza? Então, conectei aqui todos os pontos aqui na minha modelagem. Tá? Bom, para ficar mais visível esses nossos modelinhos aqui, pessoal, vou fazer o seguinte, tá? Vou clicar com o botão direito na tela, vem aqui em opções, tá? Botão direito, opções. Beleza. Então, aqui em subbacia, vou deixar aqui, ó, nenhum, para tirar essa achura, que eu acho meio feia aqui. Vou deixar nenhum. E o tamanho do símbolo vou aumentar aqui para 10. Espessura da borda vou deixar 5. Tá? Então, é uma questão mais de simbologia, tá, pessoal? Eu gosto de fazer assim, que eu já estou mais habituado a fazer modelagem assim, acho que fica melhor aqui visualmente, tá? Então, depois aqui no nó, também vou aumentar o tamanho para 5, tá? O tamanho do ícone aqui do nó. Trecho, vou aumentar a espessura para 3. Rótulos, não vou mexer. Anotação, vou ligar as anotações aqui, ó, dos meus IDs, identificação de cada objeto, para eu já ver na planta aqui a nomenclatura. Tamanho da fonte aqui, vou deixar 10, tamanho da fonte. Símbolo, não vou mexer. Seta também não, fundo também não, tá? Vou mexer aqui, basicamente, na bacia, deixei nenhum. Aumentei o tamanho, aumentei a borda. No nó, aumentei o tamanho. No trecho, aumentei a espessura. E anotações, liguei esses daqui. Beleza? Então, olha só a mudança que dá já. Tá vendo? Então, aqui já aparece a bacia S1, já aparece nó 1, já aparece 1, 1 e 2. Antes de eu seguir aqui, só vou fazer o seguinte, ó. Vou clicar aqui 2 vezes no meu reservatório. Onde está o identificador 1, vou colocar aqui, ó, reservatório. Tá? Só para mudar o nome dele aqui, ó. Tá? Então, de novo, ó, clica 2 vezes no ícone e põe o identificador dele como nome reservatório. Onde está 1 desse lado é orifício, né? Então, vou escrever aqui, ó, orifício. O outro lado aqui é o vertedor. Vou clicar 2 vezes nele e vou escrever aqui vertedor. Então, só para ficar mais fácil a nomenclatura e tal, simbologia, papapá, papapá. Beleza? Então, fiz essas alterações aqui. Show de bola. Agora, pessoal, agora, a gente vai precisar de algumas informações que a gente vai ter que sair, né, instantaneamente aqui, né, por um pequeno período, do software Swim. Né? Então, a gente vai abrir um parênteses para fazer alguns cálculos aqui, levantar algumas informações, pegar essas informações, voltar para o Swim e abastecer o software. Tá? Então, isso que a gente vai fazer agora. Ok? Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui com vocês agora o Excel que eu mandei para vocês, tá? Peço que vocês já vão abrindo aí também, tá certo? Então, abram o Excel que eu mandei para vocês. Mandei no e-mail e mandei também no grupo do WhatsApp, beleza? Então, já vai abrindo o Excel. Então, pessoal, esse Excel aqui vai nos ajudar, né, em algumas informações aqui para a gente desenvolver a nossa modelagem, tá? Porque o modelo não é simplesmente a gente entrar lá e jogar um monte de informação e sair com informação. A gente tem que ter noção do que a gente está fazendo ali dentro, né? Então, por isso que a gente vai fazer esses cálculos aqui. Bom, aqui em cima, essa parte de dados de entrada, eu tenho o meu talveg, que eu já tinha mostrado para vocês o comprimento de 345, beleza? Eu tenho minha cota de crista, que está lá em cima, 101,95, beleza? Tem a declividade também no meu trecho de talveg, que é 0,01 metro por metro, beleza? Então, aqui a planilha já calcula a cota de base, que é do meu exutório lá, que é 98,5, que está aparecendo aqui. E o desnível que eu tenho em todo o trecho, que é de 3,5 metros aproximadamente, tá? O TR utilizado aqui para minha bacia de 100 anos, CN de 70, área impermeável de 70, como está aqui também, e a minha área, né, da minha bacia aqui amarela é de 3,16 hectares. Então, aqui são dados de entrada que a gente já viu no PDF, beleza?
Bom, agora o que nós vamos fazer, pessoal? Nós precisamos, antes de tudo aqui, calcular o tempo de concentração dessa bacia. Então, para calcular o tempo de concentração, a gente tem várias formas aqui, mas a gente está utilizando, nesse caso, o método de Kirchhoff, tá? Então, tem várias formas de calcular. Eu fiz até um cálculo também considerando ali a nossa rede de drenagem, né? Considerando a nossa área do loteamento, também deu muito parecido. Então, para não complicar aqui, vamos utilizar a equação de Kirchhoff, tá? O tempo de concentração, para quem não conhece, é o tempo que toda a bacia, né, demora para contribuir com o nosso exutório lá embaixo, tá? Então, o tempo que toda a bacia demora para contribuir com o exutório lá embaixo que a gente viu lá descarregando no rio já, tá? Então, esse é o tempo que demora. Então, aqui a equação de Kirchhoff é o comprimento do Talveg ao cubo dividido pelo desnível, né? E aqui os outros valores são constantes aqui da equação. Então, considerando o meu Talveg de 345, desnível de 3,45, eu tenho o meu TC aqui de 10,35 minutos, tá? Então, eu tenho meu tempo de concentração igual a 10 minutos, ok? Bom, segundo passo, pessoal. Esse passo aqui ele é muito importante e eu vou deixar uma dica aí para vocês também, ó. O seguinte, tá? Deixa eu até buscar aqui na tela para colocar para vocês. Ó, vou jogar aqui na tela para vocês o seguinte, ó. Se você jogar aí no YouTube depois dessa aula, tá? Agora não. Depois dessa aula você joga aí, ó, chuva crítica, ó. Vai ter um vídeo meu aqui, o primeiro vídeo que vai aparecer, tá? Esse vídeo é muito importante que você assista depois, tá? Não agora, né? Vou explicar para você aqui o porquê e tal, mas é importante que você assista depois como um material complementar, né? Para vocês se aprofundarem aqui nessa área, tá? Então depois vocês assistam aqui esse vídeo, tá certo? Bom, por quê, pessoal? Por que acontece? Quando a gente vai utilizar aqui métodos mais complexos, né? Por exemplo, como o SCS de diagrama, a gente não vai utilizar um método racional, por exemplo, que é o mais básico, né? A gente precisa determinar a nossa duração da chuva crítica, tá? Essa duração da chuva crítica, ela vai depender muito ali do nosso resultado do hidrograma final, né? Então, o que acontece? Se eu trabalho com uma chuva de 10 minutos, qual que é a vazão de pico que dá no hidrograma? Se eu trabalho com uma chuva de 20 minutos, que é o dobro do tempo de concentração, qual que é a vazão de pico que dá no hidrograma? Se eu trabalho com uma chuva de 1 hora, de 2 horas, então a gente vai testando várias durações de chuva para determinar qual é a duração mais crítica, ou seja, qual é a duração que gerou a maior vazão de pico no modelo. Tá? Então, isso que a gente acaba desenvolvendo essa interação. Como essa interação demora, a gente vai testando mesmo várias durações e avaliando ali as vazões de pico no modelo. Aqui eu já coloquei a duração crítica de 1,67 horas. Mas nessa aula que eu mostrei para vocês, eu mostro lá um passo a passo, né? Tem 1 hora, se não me engano, 46 minutos, ó, falando só disso, só de duração crítica da chuva, tá? Então depois vocês podem dar uma olhada lá também, ok? Bom, terceiro passo, intensidade da minha chuva. Como esse loteamento está na cidade de Valinhos, estou utilizando a equação aqui de chuva de Valinhos. Para quem não tem equação de chuva, pode instalar o software que se chama Pluvio, que é um software gratuito que você instala e vê os parâmetros também de cada equação de chuva para você calcular a intensidade, ok? Então, olha só, aqui na equação de chuva, eu tenho como variável tempo de retorno, que eu estou usando aqui 100 anos dessa bacia, e o meu T minúsculo, que é a duração da chuva, né? Então, a duração da chuva vai ser a minha duração crítica, aqui, ó, 1,67 horas, ok? Então, calculando essa intensidade, eu chego numa intensidade de 65 milímetros por hora. Tá? Então, a intensidade de chuva calculada aqui para a cidade de Valinhos, 65 milímetros por hora. Beleza, isso aqui é a intensidade, né? Ou seja, milímetros, altura de chuva, por uma unidade de tempo, horas, intensidade. Tá? O passo 4 é calcular a minha coluna de chuva, a minha chuva de projeto. Tá? Então, o que acontece? Na minha intensidade de chuva, eu tenho coluna de chuva dividido por tempo.
né, como eu mostrei ali. Agora, na precipitação total, vai ser o seguinte: intensidade de chuva vezes a duração da minha chuva. Tá? Aí eu encontro a quantidade de chuva que vai cair ali no meu projeto. Tá? Minha coluna de chuva que vai cair no meu projeto, que nesse caso é 108 milímetros, tá? Totais, ok? Então, quando a gente vai multiplicar milímetro por hora vezes hora, a gente corta hora com hora, fica só o milímetro, né? Por isso que a gente tem aqui a nossa precipitação total, a nossa coluna de chuva total. Agora, uma pergunta, pessoal. Tenho 108 milímetros aqui na minha chuva de projeto. Então, o que acontece? Você acha que, quando acontecer essa chuva no loteamento, alguém vai apertar um botão e vai cair uma coluna de 108 milímetros do nada e acabou a chuva? Não, né? Não vai acontecer assim. Quando a gente observa a chuva, a gente vê que começa a chover com intensidade, depois aumenta a intensidade, fica chovendo mais forte, aí depois começa a reduzir a chuva até cessar. Então, ela tem uma dinâmica, tá? Ela tem uma dinâmica. Então, você tem a chuva variando em função do tempo, tá? A chuva varia em função do tempo, ok? Agora, se eu pegar a minha precipitação total e considerar somente ela, como for uma chuva, um balde de água caindo na minha cabeça, eu não estou considerando essa variação da chuva no tempo, tá? Estou considerando uma chuva muito pontual. Choveu, parou, né? De 108 milímetros, né? Algo assim impossível. Então, assim, eu preciso pegar essa coluna de chuva e distribuir ela, né? Sinteticamente, distribuir ela em função do tempo, tá? Para projetar uma chuva de projeto, né? Então, olha só, eu tenho aqui uma chuva de projeto que eu vou mostrar para vocês, ó, esse retograma, onde tem uma chuva que está chovendo mais forte, depois começa a diminuir e tal. Isso aqui é o meu hietograma de chuva, ou seja, aquele blocão de 108 milímetros distribuído em função do tempo, tá? Em função daquela duração total da minha chuva, ok? Então, pessoal, olha só, eu preciso fazer essa distribuição. Agora, Zé Roberto, eu posso fazer a distribuição na minha cabeça? Falar assim, eu coloco um bloquinho maior, depois um bloquinho menor, depois um bloquinho maior, até o total dar os 108 milímetros? Não, né? Existem métodos para fazer essa distribuição, tá certo? Então, um dos métodos é o método de Ruff, outro método é o método de blocos alternados, outro é o de Cifalda, né? E aí tem uma porrada de métodos, né? Essa é a verdade. Mas assim, nós vamos utilizar esse método de Ruff. O que ele vai fazer? Vai pegar o blocão de chuva de 108 milímetros e vai distribuir em função do tempo com bloquinhos menores com uma dinâmica, simulando uma chuva real, ok? Para fazer isso, pessoal, eu tenho aqui, ó, essas duas colunas que estão em azuis aqui, ó, tá? Que nada mais é, essas colunas aqui, né, a primeira e a segunda, nada mais é do que esse gráfico aqui, ó, de Ruff, né, transformado em colunas, tá? Então, é basicamente isso, tá? Então, aqui, para cada valor em x, eu tenho um valor em y. Então, aqui é o meu x, aqui é o meu y. Aqui é o meu x, aqui é o meu y. Aqui é o meu x, aqui é o meu y. Então, já está parametrizado aqui, está tabelado, ok? Esse daqui é o meu método de Ruff. Então, para eu determinar aqui o meu hietograma de chuva, que é esse daqui, ó, tá? Eu preciso fazer o seguinte, primeiro passo, né? Primeiro passo, calcular o meu passo de tempo. Como que eu calculo o passo de tempo? Pego aqui o passo de tempo de Ruff e multiplico, né, pela duração crítica da chuva. Então, aqui 0 vezes 0 vai dar 0, né? Mas já na segunda linha, ó, 0,05 vezes 1,67 vai dar 0,08, ok? Terceira linha, 0,1 vezes 1,67 vai dar 0,167. Tá? E assim eu vou fazendo para todas as linhas, que vai ser o meu passo de tempo, ok? Esse passo de tempo aqui está em horas, aqui eu só transformei para minutos, tá? Então está a cada 5 minutos essa minha chuva aqui, ó. Beleza? Cada 5 minutos. Maravilha. Próximo passo, pessoal. Calcular aqui a minha precipitação acumulada. Como que eu faço isso? Pego aqui, ó, a precipitação desse quartil aqui de Ruff e multiplico pela precipitação total. Beleza? Aqui. Segunda linha, mesma coisa. Precipitação de Ruff, o valor aqui de Y de Ruff, do quartil de Ruff, vezes a precipitação total. Então, eu vou ter 17. Terceira linha, mesma coisa. Quartil de Ruff vezes precipitação total. Vou ter 35.
E assim eu vou fazendo para todas as linhas, né? Deixa eu só aumentar a tela aqui. Fazendo para todas as linhas, né? Até chegar na minha precipitação de 108 milímetros, né? Então, que é a precipitação total aqui. Beleza? E por fim, pessoal, eu preciso calcular aqui a minha precipitação não mais acumulada, como está aqui, ó. Perceba que aqui ela está se acumulando, ó, chuva por chuva, até chegar em 108 milímetros. Não, aqui eu preciso determinar o meu ΔP, a precipitação no passo de tempo. Então, por exemplo, aqui vai ser a precipitação desse passo menos a anterior. Aqui a precipitação desse passo menos a anterior. Desse passo menos a anterior. E assim vai, né? Então, assim eu vou fazendo o cálculo do meu ΔP, ok? Por fim, eu vou ter essa coluna aqui, de tempo em minuto, e vou ter essa coluna aqui, de precipitação no passo de tempo. Essas duas colunas aqui em negrito é que forma esse meu hietograma, tá? Então, perceba aqui minutos, tá no eixo horizontal, e aqui a precipitação, tá? Até mudar aqui, que estava em horas, né? Aqui está em minutos. Eita, minutos. Beleza. Então, pessoal, o que eu fiz, né? Distribuí a minha chuva de 108 milímetros, né, em pequenos bloquinhos de chuva aqui, espaçados a cada 5 minutos, utilizando o método de Ruff, né? Então, basicamente, essa adoção aqui que eu estou fazendo, né, para determinar essa minha chuva aqui de projeto, ok? Beleza, então eu vou voltar agora para o swing, tá? Com essas informações. Volto aqui para o swing e vou clicar aqui no pluviômetro. Vou clicar 2 vezes nele, ele abre a minha tabela de edição, tá? Então, nessa tabela de edição, eu tenho algumas informações como coordenada x e y, que para mim não faz diferença, não estou trabalhando aqui com coordenadas, né? Então, se deixar 0, deixar qualquer número não vai fazer diferença. Descrição, posso colocar uma descrição, um comentário adicional, né, nesse pluviômetro. Posso colocar uma etiqueta, uma categoria, por exemplo, aqui no pluviômetro, tá? Pessoal, para quem está mandando, pedindo o forms lá do sorteio, a gente vai mandar no final da aula, tá? No final da aula. A gente vai mandar no final da aula. Acabei de receber o link aqui, aí no final eu já passo para vocês, beleza? Então, etiqueta aqui, alguma classificação do pluviômetro e tal, né? Também não acabo usando isso aqui. Agora, formato de precipitação, é importante, intensidade, beleza? Intervalo da precipitação, tá a cada 1 hora, mas a minha chuva tá a cada 5 minutos, que a gente viu. Então, eu vou vir aqui, ó, e mudar a cada 5 minutos, ok? Fator neve, eu posso também calcular aqui um fator de neve, né? Dificilmente no Brasil a gente vai usar, né? Então, se a gente usa o fator 1, quer dizer que não vai influenciar no resultado. Então, mantenha o fator 1, ok? Origem dos dados, né, de chuva. De onde que vai vir os dados de chuva? Bom, esses dados de chuva aqui, ele vai vir de uma série temporal que eu vou inserir dentro do Swim. Eu já defini a minha série no Excel e eu vou inserir essa série no Swim. Então, vai vir no Time Series, tá? Então, já vou deixar aqui origem de dados, Time Series. Série temporal, ó, ainda não tenho série temporal, então está em branco, né? Eu posso também trazer de algum arquivo externo, né? Mas aqui eu não vou trazer, né, de arquivo externo. Unidade de precipitação, vou deixar em milímetros, tá? Então, beleza. Então, aqui eu configurei aqui provisoriamente o meu pluviômetro, ok? Vou fechar ele aqui, pode fechar que ele já salva as informações, ok? E agora eu vou criar, então, a minha série temporal. Tá? Vou criar a minha série temporal de chuva. Como que eu faço isso? Venho aqui em séries temporais, do lado esquerdo, cliquei nela, venho aqui no mais e seleciono ela. Beleza. Apareceu essa tabela aqui para mim, certo? Então, o que eu faço? Vou colocar um nome aqui como chuva. Beleza? Então, coloquei aqui o nome como chuva. Então, vamos lá. Opa, tá com 2 Cs aqui, né? Chuva. Beleza. Então, o meu tempo e o meu valor da chuva.
como que eu vou fazer isso agora, pessoal? Vou pegar aqui da minha tabelinha do Excel. Tá? Então, deixa eu até deixar... Deixa eu ver se eu consigo deixar aqui... não consigo deixar dividido. Deixa eu ver. Deixa eu só dividir a tela aqui com vocês, pessoal. Eu já volto ali. Bom, aqui fica melhor. Então, vou de novo. Série temporal, mais colocar o nome aqui de chuva de novo. Então, eu dividi minha tela só para pegar os dados no Excel, tá? Então, vou começar aqui no Excel. Tempo. É importante manter esse padrãozinho, porque o swing ele é muito bom para dar bug se você erra o padrãozinho, tá? De data aqui e tal. Data nem vamos colocar só tempo e o valor, ok? Então, vamos lá. Tempo 0, 2.00. Embaixo, 0, 2.05. 0, 2.10. 0, 2.15. 0, 2.20. 0, 2.25. 0, 2.30. 0, 2.35. 0, 2.40. 0, 2.45. 0, 2.50. 0, 2.55. Aí chegou uma hora, ó, 2.00. 2.05. 2.10. 2.15. 2.20. 2.25. 2.30. 2.35. 2.40. Tá? Então, aqui eu peguei os meus 100 minutos. Tá? 100 minutos. Vai dar aqui 1h40. Beleza. Então, configurei aqui no swing. Ok? Então, vão preenchendo de vocês aí também. Tá? Vão preenchendo de vocês aí também. Então, vamos lá. Preenchi o meu aqui. Às vezes ele demora um pouquinho para preencher, né? Para pegar esse jeitão aí da coisa de lançar os dados aí, mas depois a gente vai ficando mais veloz, né? Enquanto isso, pessoal, eu vou lançando também os dados de chuva. Então, aqui o valor é 0. Depois, 17,37. 8,45, sempre com ponto, tá? Depois, 10,86. Depois, 9,77. 8,68, 6,51, 5,43, 4,43, 4,43, 3,26, 2,17, 2,17, 3, 4, 5, 6, 7. 2,17 ele repete 7 vezes aqui, ó, tá vendo? Depois 1,09, opa, vou ver rápido. 1,09, 1,09 e, por fim, 2,17. Preenchi todos os dados aqui, ó. Tá? Então, só repliquei o que está na minha tabela de Excel, joguei aqui a minha chuva de projeto no swing. Tá? Então, pessoal, aqui, ó, não coloquei a data, coloquei só os horários. Aí o horário é assim, tomem cuidado com o padrãozinho, deixem exatamente nesse padrãozinho para não dar bug, tá? Então, assim, ó, deixa no padrãozinho que está aqui, o valor também no padrãozinho, para não ter erro. Beleza? Feito isso, pessoal, venho aqui e clique em OK. Maravilha. Agora eu tenho uma chuva aqui de projeto. Posso até maximizar. Tem uma chuva de projeto. Então, tendo uma chuva de projeto, eu venho no pluviômetro de novo, e onde está pedindo o nome da série temporal, eu coloco aqui chuva. Tá vendo? Que é a série que eu acabei de criar. Tá? Então, basicamente, linkei a minha chuva com esse pluviômetro. Beleza. Minha série de chuva com esse pluviômetro. Posso fechar aqui, já salvou. Maravilha. Tá? Bom, próximo passo, pessoal. Vamos agora editar a nossa bacia. Perceba que a bacia, ó, ela está meio isolada, ela não está descarregando no nó ainda, tá vendo? Tem uma conexão com o nó, né? A gente vai fazer a conexão, vai configurar alguns dados da bacia. Beleza? A Dea mandou se dá para copiar e colar. Infelizmente, não. Só se você copiar e colar um por um. Dá para copiar e colar um por um, tá, Dea? Mas não é muito amigável essa parte aí. Isso é verdade. Não é muito amigável. Ou você pode importar com um arquivo externo, né? Mas copiar e colar dá, mas tem que ir copiando um por um ali. Aí dá mais trabalho, eu acho.
Mas beleza, vamos lá. Na bacia agora. Vou clicar 2 vezes na bacia. Pode clicar 2 vezes na bacia. E aí vai abrir essa tabelinha de edição da bacia. Beleza, maravilha. Então, eu vou ter aqui em cima, né? Identificador S1. Bom, subbacia 1, beleza, não vou mudar o nome, né? Coordenada eu vou manter. Descrição, etiqueta, não vou mexer. Pluviômetro, que eu preciso conectar com o meu Pluvi 1. Né? Aqui, ó, Pluvi 1, vou conectar ele aqui, Pluvi 1. Beleza? Tá? Exutório. Qual que é o exutório da bacia? A bacia vai descarregar, ela não vai descarregar lá no exutório final, tá? Ela vai descarregar nesse pontinho aqui, ó, nó 1. Tá? E aqui também, pessoal, muita atenção, tá? Muita atenção. Vai escrever o nó 1, escreve igualzinho, tá na tela, ó. N maiúsculo, O minúsculo com acento, 1 sem espaço, tá? Deixa igualzinho, para não dar BO, tá bom? Então, vai ligar com esse exutório aqui, ó, nó 1. Então, a bacia vai descarregar nesse nó 1. Beleza, eu vou clicar em área, ó, já aparece uma linhazinha tracejada conectando aqui, tá? Qual que é a minha área? 3.16. Lembra que a gente viu lá essa área aqui, ó, 3.16 hectare, né? Então, já está aqui embaixo a unidade. Qual é a largura aqui da minha bacia? 101. Tá? Então, essa largura aqui, ó, é 101. Beleza? Qual que é a declividade da minha bacia? 1%. Né? Aqui a gente tem 0,01 metro por metro, né, que vai dar o nosso famoso aí 1%. Tá certo? Próxima parte. Porcentagem de área impermeável, 70%. Já tinha aqui também 70%. Depois eu tenho aqui, pessoal, rugosidade para minha área impermeável e rugosidade para minha área permeável. Esses parâmetros aqui, eles podem nos ajudar no processo de calibração, tá? Se a gente vai calibrar esse modelo com algum dado real, algum dado de medição, são tantos parâmetros que tem que a gente consegue ir calibrando esses parâmetros de rugosidade e tal. Nesse modelo que a gente vai fazer, a gente nem vai mexer, né? Que a gente não vai calibrar com o resultado real, né? Então, não faz sentido mexer neles aqui agora. Esse de rugosidade aqui de área impermeável, rugosidade de área permeável também não. Esse daqui, ó, é profundidade de armazenamento na área impermeável e na área permeável. Tá? O que isso quer dizer? Quando chove na minha área impermeável, é como se eu considerasse ali 1,05 milímetros de água que vai ficar ali, não vai escoar, né? Vai se perder. Da mesma forma que eu consideraria 0,05 na minha área permeável. Tá? Então, são mais parâmetros também que, nesse momento, a gente não vai, né, utilizar. Só vou mudar aqui a minha armazenamento da área impermeável, vou deixar 0, tá? Para ser bem crítico aqui, como se nada vai armazenar na área impermeável, tá? Tudo ali vai ter um destino, né? Não vai ficar preso aqui naquela área impermeável, tá? Depois eu tenho aqui, ó, porcentagem da área impermeável sem armazenamento de depressão. Qual que é a porcentagem da minha área impermeável, tá? Que é 70% lá. Dentro dos 70%, qual que é a porcentagem que não vai ter depressão? Tá? Então, aqui 100% não vai ter depressão. Okay? Nessa parte de porcentagem, de área, às vezes dá um nó na cabeça quando a gente vai mexer. Tá? Uma dica para vocês, ó. Clique no retângulo e sempre lê a descrição. Está em português, está fácil, está acessível, tá? Então, ó, declividade média da subbacia em porcentagem. Feito. Porcentagem da área superficial impermeável, tá? Qual que é a porcentagem aqui da minha área impermeável? Feito. Rugosidade da área impermeável? Feito. Rugosidade da área permeável? Feito. Profundidade de armazenamento em depressão na área impermeável? Feito. Depressão, armazenamento em depressão na área permeável, feito. Dos 70% de área impermeável, quanto desses 70%, né, que não vai ter ali a depressão, no caso, né, 100%. Beleza? Então, dá uma confundida porque o swing tem uma porrada de parâmetros, né? Uma porrada de parâmetros, tá?
Então, a gente tem que tomar um cuidado inicial para menos é mais, né? Não sair mexendo em tudo aqui para não confundir a cabeça, né? Quando a gente usa o REC HMS, por exemplo, tem bem menos parâmetros, né? Então, vamos só nos atentar à descrição, né? Fazer com calma, um a um ali, e aí a gente vai desenvolvendo, tá certo? Depois, ó, propagação do escoamento para o outlet, né? Então, para a saída. Quanto que vai ser propagado, né? Quanto que vai ser propagado para o meu outlet? Vai ser 100%. Então, 100% da vazão da minha bacia, né? Depois de ser infiltrado, perdido e tal, não sei o quê, vai para o meu nó 1, tá? 100% vai para o nó 1. Tá? Então, tudo que é de escoamento superficial gerado na bacia vai para o meu nó 1, para a saída aqui, ok? Depois eu tenho infiltração curve number, né, o meu CN, ok? O meu CN, que a gente tinha comentado lá no começo. Para mudar o CN, venho aqui nesses 3 pontinhos e coloco 70, tá? Como tinha também no nosso exemplo aqui, 70, né? Beleza. Então, eu coloquei 70, não vou mudar os outros parâmetros. Posso fechar aqui que ele já salva, ok? Vou modelar água subterrânea? Não. Vou modelar acúmulo de neve? Não. Vou ter controle de lead, né, aquelas drenagens verdes e tal? Não. Uso de solo para qualidade de água, né? Então, daqui para baixo não vou mexer, tá? Posso também acrescentar leads, né? Inclusive, nesse loteamento seria até mais vantajoso, às vezes, trabalhar com lead do que o reservatório e tal, mas são outras opções, né? Neve quase nunca vou usar, né? Então, aqui são parâmetros, não são tão usuais assim, vamos colocar assim, tá? Bom, beleza. Então, preenchi os dados aqui da minha subbacia, ok? Preenchi os dados da minha subbacia e vou fechar aqui. Maravilha. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Vou pegar aqui o meu segundo objeto e vou editá-lo também. Né? Então, editei já o meu pluviômetro, editei a minha bacia. O que vem agora? O meu nó 1. Né? Então, eu vou editar ele aqui, ó, nó 1. Cliquei 2 vezes no nó 1, vai aparecer aqui esse pontinho. Beleza. Tenho identificação do nó 1, beleza, coordenada, descrição, etiqueta. Né? Então, dados aqui iniciais. A fluência do nó 1. Vai chegar vazão para esse nó 1 sem ser a vazão da minha subbacia 1? Não. Toda vazão que vai chegar no nó 1 vai ser referente à minha subbacia 1. Beleza? Tratamento. Vai ter tratamento de água? Não, nessa modelagem não. Cota do radier. Aqui é importante. Ó. Então, qual que é a cota do nó 1 aqui? Ó? Vamos pegar a cota 100. Vou colocar aqui cota do radier 100. Profundidade máxima do meu nó 1. Eu posso estabelecer uma profundidade máxima, né? Seja 1 metro, 2 metros e tal. Eu posso deixar zero, que ele vai calcular livremente ali. Tá? Então, inicialmente, eu vou deixar zero, né? Não vou limitar aqui a profundidade máxima, ok? Outro ponto é a profundidade inicial. Posso já começar a modelagem com água dentro desse PV ou não? Né? Vou deixar zero, vou começar sem água. Posso começar também com uma sobrecarga, ou seja, o PV cheio, com uma sobrecarga de água? Sim ou não? Né? Também não vou deixar nada disso. Tá? E posso começar também com uma área inundada, ali realmente na área superficial, que transbordou do PV? Também não. Né? Então, essas condições aqui não vou mexer. Tá? Então, basicamente, eu terei aqui a cota do radier do meu nó 1, que vai ser esse primeiro ponto aqui de conexão. Maravilha. Próximo ponto que eu vou editar. Né? Então, eu editei aqui o meu nó 1. Agora, eu vou editar o que vem depois do nó 1. O que vem depois do nó 1? O meu trecho de drenagem, minha tubulação, ó, T1, meu conduto 1. Então, eu vou clicar 2 vezes nele aqui. Beleza, então lá tem identificador. Qual que é o nó de entrada, né? Que está chegando água do nó 1 para o meu conduto, né? Qual que é o nó de saída, né? Ele vai descarregar no reservatório. Descrição, etiqueta, né? Forma do conduto é circular, ok? Forma do conduto é circular. Profundidade máxima do conduto, aqui eu vou colocar a profundidade máxima dele, que é ponto 40. Né? Eu vou colocar um tubo de 40 centímetros aqui, tá? Então, ponto 40. Comprimento desse tubo, pegando aqui, vai ter uns 10 metros.
de conexão, 10 metros. O Manning, posso até mudar para 0,015 ou manter 0,01 por enquanto, tá? Então, aqui é a rugosidade da tubulação. Depois tem offset de entrada, offset de saída. Tá? O que é offset de entrada, offset de saída? É o seguinte, se o offset de entrada está zero, quer dizer que ele vai sair da base do meu PV1, tá? Eu tenho o PV1 aqui, aqui, ele vai sair bem da base aqui, a tubulação, tá? Se eu colocar offset de meio, ele sobe meio metro aqui, ó, tá? Do meu PV1. Offset de saída é a mesma coisa, ele vai chegar no reservatório, no fundo do reservatório, se tiver zero. Se eu quero que ele chegue numa cota um pouquinho mais alta do que o fundo, eu tenho que colocar o meu offset aqui, tá? Nesse caso, para a gente não ter aqui um fluxo inverso aqui no reservatório, eu vou colocar ele a ponto 30, tá? Então, aqui é 30 centímetros de altura do fundo do reservatório, aqui, ó, tá? Ponto 30. Beleza. Da mesma forma, eu posso ter... Opa, peraí que não salvou. Ponto 30. Beleza. Posso ter um fluxo inicial e máximo da tubulação. Posso ter coeficiente de perda de entrada, de saída e média, né? Posso ter válvulas de retenção, né? Então, posso ter algumas configurações adicionais, que eu não vou mexer agora, tá? Mas o que eu estou colocando aqui é o diâmetro, o comprimento, modelo circular, e o offset de saída a ponto 30. Então, ele vai sair a ponto 30, a 30 centímetros, né? Da base do meu reservatório. Não vai sair no fundo exatamente do reservatório. Beleza. Então, vou fechar essa tubulação aqui agora. Próximo passo, pessoal, vou editar o meu reservatório agora, né? Então, da tubulação vem para o reservatório. Vou clicar 2 vezes nele. Então, vamos lá. Mesma coisa, deixa eu só subir aqui. Nome, reservatório, coordenada, descrição, etiqueta. Vai ter algum afluente sem ser a tubulação? Não. Vai ter tratamento? Não. Qual que é a cota do meu reservatório? Vai ser 99,5. 99,5, fundo do reservatório. Profundidade máxima, 1. Profundidade inicial de água não vai ter, área alagada também não, fator de evaporação é muito pequenininho, também não vai pôr, infiltração também não. Curva do reservatório vai ser tabular, eu vou inserir uma curva, né, de cota área desse reservatório, tá? Eu vou colocar o nome dela aqui, mas como não está criado ainda, só vou selecionar aqui tabular. Beleza? E vou fechar aqui agora. Maravilha. Então, editei agora o meu reservatório, só que ficou faltando agora eu subir a minha área do reservatório, né? Então, vamos lá. Para subir essa área, olha só, na planilhinha aqui embaixo, tem um item de reservatório. É sempre bom trabalhar, pessoal, uma consideração assim, 2:1, né? Ou seja, o comprimento umas 2 vezes maior do que a largura do reservatório, tá? Então, aqui embaixo no reservatório, se eu colocar 2, ó, ele já calcula o comprimento e a área. Se eu colocar aqui 4 de largura, calcula o comprimento. 10, calcula o comprimento, tá? E assim vai, ok? Então, aqui eu vou trabalhar aqui, eu já testei, né, várias medidas de reservatório, então a gente vai ter que fazer interações, né? Ah, se eu colocar um reservatório ali de 5 por 10, né? Quanto que vai amortecer? De 10 por 20, quanto que vai amortecer? Então, eu fui fazendo algumas interações, depois vocês podem ir testando e brincando aí também, né? Mas aqui o que vai trabalhar melhor para a gente é essa medida aqui, de 7 por 14, vai dar uma área de 98 metros quadrados, tá? Então, eu vou inserir esse dado de reservatório aqui depois de fazer um monte de interação, tá? Então, na prática, vai ter que fazer um monte de interação até ver a vazão de pico sendo amortecida ali onde a gente quer, né? Então, beleza. Para eu adicionar essa minha curva, eu venho aqui em curvas e venho aqui, ó, curva de armazenamento, tá vendo? Então, curvas, curva de armazenamento, clico no maisinho aqui. Ele vai pedir o nome da curva, vou escrever aqui, armazen. Só parar aqui no Z já tá bom. Profundidade 0, meia e 1. O meu reservatório, pessoal, que eu vou estar trabalhando com vocês aqui, ó, ele é retangular, tá? Então, aqui ele é um reservatório retangular, então a mesma área, ele tem a mesma área da base até o topo, porque eu não estou trabalhando com reservatório,
trapezoidal, né? Conforme vai elevando a cota, vai aumentando ali a área. Então, estou trabalhando com reservatório retangular para simplificar aqui o nosso modelo. Então, a mesma área é para todas as cotas. O volume não, né? Mas a mesma área é para todas as cotas, né, do espelho d'água. Então, aqui a área é 98, 98, 98. Opa. Certo? Às vezes pode dar uma bugada nos botões do swing, você vai passando o mouse aqui, ele vai aparecendo de novo. Beleza? Então, criei aqui a minha curva de armazenamento. Vou clicar aqui em OK. Beleza. Volto agora em reservatório, que eu estava mexendo. Nome da minha curva, ó, vou colocar armazém. Né? Então, subi a minha curva aqui para o reservatório. E fechei ela aqui. Beleza? Então, inseri os dados aqui do reservatório, inseri aqui a minha curva chave, né, de cota área, e conectei ela com o reservatório. Bom, do reservatório eu tenho, então, orifício e vertedor, saindo do reservatório até o nó 2. Então, vou clicar no orifício. Então, eu vou ter identificador, reservatório, nó, descrição, etiqueta, né, tipo, circular. No circular, eu já vou colocar aqui, ó, retangular, tá? Vou mudar aqui para retangular. Altura. Bom, a altura aqui, pessoal, também fui testando um monte aqui e tal, né? Várias interações, vocês podem também dar uma brincada depois, mas olha só. Se eu tiver uma altura de 10 por 10, né, ponto 10 por ponto 10, utilizando uma equação de orifício aqui, eu teria uma vazão de saída para uma lâmina de 1 metro de 0,028, né, que é justamente o que a gente quer amortecer. Porque olha só, vamos dar uma olhada aqui nos ideogramas, tá? Esse ideograma aqui, ó, ele é um ideograma do cenário pré-urbanizado, tá? Antes de ter o nosso, vamos colocar assim, loteamento, né? Então, tem uma vazão de pico aqui próxima de 0,03. Beleza, então isso aqui é o cenário pré-urbanização. Maravilha. O cenário pós-urbanização é esse daqui, ó, 0,06, tá vendo? Então, aquele valor que eu tinha mostrado para vocês, né? Então, aquele já está quase o dobro aqui, né? Então, eu preciso amortecer essa vazão, né, para voltar a ter uma vazão aqui de 0,03 de pico, tá? Então, se eu calculo meu orifício 0,10 por 0,10 e uso a equação do orifício aqui, ó, eu vou chegar numa vazão efluente de 0,028, que é muito próximo do que eu quero lá como limite, tá? Então, eu vou dar um pontapé aqui de 0,10 por 0,10, mas eu também testei várias medidas, a gente vai testando na prática para ter várias interações, né? Mas aqui vamos já lançar o 0,10 por 0,10 para ser mais certeiro. Então, altura de 0,10, largura de 0,10. Beleza? Offset do orifício não vai ter, então ele vai estar bem no fundo do reservatório mesmo, descarregando para o nó 2, tá? Não vai ter dispositivo de retenção, né, para abrir e fechar a válvula, nada. E descarregador coeficiente de descarga 0,65, que é bem padrão também, né? Então, beleza. Coloquei esses dados aqui do orifício e vou fechar. Agora o meu vertedor, do outro lado, né? O vertedor, a parte inicial é a mesma coisa, né? Nome, nó de entrada, nó de saída, descrição, etiqueta, tipo transversal, beleza. Altura, vou colocar uma altura de 30 centímetros, uma largura de 30 centímetros, tá? Declividade lateral é 0, porque ele vai ser retangular. Cota do radier, bom, vou colocar aqui a 70 centímetros. Por quê? Porque, olha só, deixa eu pegar aqui a imagem de novo. Ó, aqui eu tenho o meu vertedor, tá vendo? Se eu tenho uma parede de 1 metro aqui, e ele tem 30 por 30, obviamente ele vai estar a 70 centímetros do fundo do reservatório, tá? 70 centímetros do fundo do reservatório. Então, 30 por 30, né? Tem 1 metro, fica 70 centímetros do fundo do reservatório. Por isso que eu coloquei aqui o meu cota de radier 0,7, tá? Então, altura 0,3, largura 0,3, cota 0,7. Ah, Zé Roberto, mas não podia ser 0,4 por 0,4? Pode ser. 0,2 por 0,2? Pode ser. Você vai testando geometrias, fazendo as interações, né? Buscando o quê? Amortecer a vazão de pico final, né? Até 0,03. Então, pode ser que se eu colocar um vertedor aqui maior, pode ser que ele deixe passar mais vazão do reservatório e isso aumente a vazão de pico final. Então, ele não vai me atender. Eu tenho que restringir um pouquinho mais esse vertedor,
né, para sair menos vazão do reservatório, de forma mais controlada. Né? Ao mesmo tempo, se eu colocar um vertedor muito pequenininho, pode ser que transborde o meu reservatório, não dê conta. Né? Então, isso é através de interações aqui no software que a gente faz, ok? Então, a gente vai testando essas geometrias. Beleza, vou fechar aqui. Vem agora para o meu nó 2, que é esse daqui. Vou colocar a cota dele, cota do radieiro nó 2, vamos pegar aqui, ó. É de 99. 99. Beleza? Vou fechar ele aqui também. Vem agora para o meu trecho de drenagem 2. Profundidade máxima, ponto 40. Comprimento dele, ó, 50 metros até chegar no rio, né? 50 metros. Tá? Então, vou colocar profundidade de ponto 40, um tubo de 40 centímetros, né, o menorzinho, comprimento de 50 metros. Beleza, fechou, já salvou. Por fim, o exutório. Vem no exutório, vou colocar a cota dele também, que é 98,5. Okay? E aí no exutório tem algumas coisas diferentes, né? Por exemplo, posso colocar uma comporta anti-retorno. Se eu tiver aqui uma condição de maré, por exemplo, que a maré avança para dentro da drenagem, ela não entraria na drenagem com essa comporta anti-retorno. Posso ter um tipo de saída aqui com uma lâmina normal, uma lâmina fixa, maré, ou uma série de níveis d'água na saída. Tá? Então, ou livre, né? Como está aqui, free. Né? Então, posso ter essas opções aqui também no exutório. Né? Beleza, então vou fechar aqui. Maravilha. Antes de rodar a simulação, pessoal, o que eu preciso fazer? Vem aqui em opções, ó. Tá aqui em cima, opções. Venho nesse lapisinho aqui. E vai aparecer algumas opções de simulação. Então, olha só. O modelo de infiltração que ele vai usar é o curve number, né? Curva número, beleza. Modelo de propagação de fluxo, né? A gente tem o regime uniforme, que é o mais simplificado, onda cinemática, que é o meio termo, e onda dinâmica, que é o mais completo, tá? Resolve todas as equações Sandénan. Então, a gente vai usar onda dinâmica. Depois, datas. Bom, aqui data eu não vou mexer, né? Tem 6 horas de análise, tem uma chuva de 1h30, então acho que dá tempo de reproduzir todo o hidrograma, beleza? Passo do tempo. Bom, aqui eu vou colocar um passo de tempo menor, né? De 0,5. Aqui também de 0,5. Tá? Aqui colocar de 0,10, por quê? O meu relatório vai apresentar a cada 5 minutos, como é o dado de entrada. O escoamento no período seco pode ser um pouco mais prolongado, a cada 10 minutos, já que não vai ter chuva nesse período, né? E no tempo chuvoso, aí sim vou colocar 1 minuto, tá? Para ser bem criterioso aqui. Beleza? Então, 0,5, 10 e 1 minuto. Certo? Vou clicar aqui em OK. Então, beleza, pessoal. Então, configurei aqui o meu planinho de simulação, tá? E agora a gente vai rodar esse cálculo. Como que roda esse modelo? Vem aqui em cima onde tem um rainho, ó, clico aqui em executar simulação. Beleza. Agora eu vou clicar aqui em OK, né? Que tem alguns erros que aparecem, né? De escoamento superficial e propagação de vazão. Esses erros aqui abaixo de 5%, né? 4% são admitidos, né? Erros maiores, a gente acaba perdendo um pouco da acurácia e estabilidade do modelo, né? Então, beleza, OK. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma checada para ver se está tudo certo. Vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, onde tem gráfico em perfil, né? E ele pede aqui, ó, nó inicial. Vou selecionar aqui o nó 1 e no mais. Nó final, vou selecionar o exutório e no mais. Encontrar caminho. Então, ele traça aqui, ó, vai passar no T1, orifício, T2 e tal. Beleza. Vou salvar esse perfil aqui, ó, como completo. Perfil completo. Está pegando toda a modelagem. Tá? E vou clicar aqui em OK. Beleza. Então, olha só. Aqui eu tenho o meu nó 1 na cota 100. Desce aqui para o meu reservatório que está na cota 99,6, mas a tubulação chega aqui a 30 centímetros acima, né? Do reservatório vai para o nó 2, que chega na cota 99, e depois vem para o meu trecho final aqui,
98,5, tá? Deixa eu só ver se o meu exutório está na cota 98,5. Está. Beleza. Bom, então o que eu vou fazer agora? Já nesse planinho de simulação aqui, ó, que eu já tinha mostrado, eu posso vir aqui nesse mapinha, tá? Não, antes de ver isso aqui, só vamos organizar a casa, ver se está correto aqui. Bom, vamos ver outra coisa primeiro. Aqui em cima tem um botãozinho aqui, ó, para ver os meus ideogramas, série temporal. Então, eu vou clicar nele, tá? Vou selecionar aqui, ó, nós, categoria de objeto, vou clicar aqui em nós. Aqui já está o exutório 1, beleza? Vou clicar aqui no nó 1 e vou colocar um mais. Aí eu tenho o nó 1 e o exutório 1. Clico em afluência total e clico aqui em OK. Beleza? Então, olha só o que aconteceu, pessoal. Eu tenho um ideograma já de resposta do meu modelo. O ideograma verde é o meu nó 1, ok? Então, deixa eu minimizar aqui, ó. Fica mais fácil de enxergar. O meu ideograma aqui verde é o meu nó 1, que é esse ponto aqui, ó. Beleza. O nó 1 realmente está recebendo uma vazão próxima de 0,06, que é a vazão da bacia pós-urbanizada. Certo? Então, aqui 0,06, aquela vazão dobrada, né, do cenário pré-urbanizado. Agora, o meu exutório, que é a minha saída, ó, perceba que ele está amortecido. Por que ele está amortecido? Porque eu tenho um reservatório no meio do caminho. Né? Está amortecendo pelo orifício e pelo vertedor. Então, perceba que a vazão de pico na saída, aqui, ó, vai ser próximo de 0,03. Tá vendo? Que é justamente a vazão de pico pré-urbanizado. Né? Então, eu estou amortecendo essa vazão. E olha só que interessante. Essa curva aqui mais suave é onde o meu orifício está trabalhando. Onde eu tenho uma curva mais abrupta, né, onde a vazão sobe de forma mais rápida, é justamente quando o nível d'água chega na cota do vertedor do reservatório. Né? Então, aí passa a água com maior velocidade aqui. Né? Aí sobe, chega na vazão de pico, depois desce pelo vertedor e depois passa pelo orifício de base. Tá? Então, estou amortecendo a minha vazão de pico de 0,06 aproximadamente para 0,03, tendo o meu cenário similar ao meu cenário pré-urbanização, que é esse daqui, ó, 0,03. Tá vendo? Então, aqui eu já estou com um cenário bem consolidado. Bom, voltando naquela abinha lá. Gráfico em perfil, né? Tem aqui o meu caminho completo, ok. Então, olha só. Aqui em mapinha, né, em mapa, nessa abinha, eu posso arrastar esse ícone para a direita, tá? E eu posso clicar aqui, ó, em play, né? Para ver aqui a simulação acontecendo. Tá vendo? Então, eu posso ver a simulação aqui acontecendo, tá? Então, eu posso ir clicando aqui passo a passo também. Deixa eu voltar só aqui, ó. Ó, a simulação ao contrário, né? Então, olha só. Vou reduzir um pouco a velocidade para a gente ver melhor. Vou dar um play. Então, a água vem aqui, ó, do nó 1 para o reservatório. Olha só, ela enche aqui o reservatório. Ela sai do reservatório, vem para o meu nó 2, o nó 2 vai para o exutório. Né? Então, essa é a dinâmica que está acontecendo. Ó, aqui já está esvaziando o meu reservatório, já não está chegando tanta água da bacia, né? Então está esvaziando. Olha a curva. Está esvaziando o reservatório, passo a passo, e aí vai contribuindo com uma vazão controlada pela jusante. Tá? Outra visualização interessante é essa daqui. Ó. Deixa eu dar um zoom out aqui. É o seguinte, ó, eu posso vir aqui em mapa também, ó, subbacia, eu posso vir em escoamento. Nós, eu posso vir em profundidade. Trechos, posso vir em velocidade. Aí aqui, ó, eu posso colocar essas tabelinhas aqui dentro, ó, eu consigo visualizar esse mapa de cores também. Tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Consigo visualizar esse mapa de cores também. Beleza, então olha só, vou dar um play aqui. Então, ó, a minha bacia ficou cian, né? Isso quer dizer o seguinte, ó, que o meu trecho aqui de subbacia, o meu escoamento, né, está na ordem aqui de 0,01 a 0,05, tá vendo?
O meu trecho aqui de drenagem, tubulação, está vermelho. Quer dizer o seguinte, que aqui o trecho de drenagem está com a velocidade aqui maior do que 2 metros por segundo. Tá? Tá com 2,03 se eu parar o mouse aqui. Ó. O meu reservatório está azul escuro, né? O vertedor também, e o trecho de drenagem também está verdinho aqui, que está com a velocidade de 0,85. Né? E a profundidade do nó também está azul, também está baixo. Conforme eu vou avançando no cálculo, ó, agora a bacia está verde, ó, já aumentou a faixa de escoamento. Né? Ele vai mudando de cor de acordo com o cálculo, né? O passo a passo da modelagem. Tá? Então, eu consigo ter essa visualização também. Outra visualização é por tabela, né? Então, eu clico aqui na tabela, por objeto, né? Aí eu coloco lá, por exemplo, vou pegar o exutório aqui. Ó. Exutório, colocar aqui. Afluência total. Vou colocar profundidade também, beleza. Então, aparece uma tabela de profundidade por vazão. Né? Então, perceba que a vazão não passa de 0,03 no exutório, tá vendo? 0,03 já ali amortecida, certo? Então, pessoal, dessa forma a gente consegue visualizar aqui os resultados também dentro do swing, mas o principal é a gente avaliar justamente esse gráfico aqui, ó, pegando o meu exutório, pegando o meu nó 1, colocando a fluência total e visualizando se o nosso reservatório está dando conta de amortecer essa vazão de pico. Até fazendo um teste aí com vocês, para dar uma olhada, se eu pegar, por exemplo, o meu vertedor aqui, e colocar uma largura dele de 0,5, tá? Só para a gente testar, e calcular aqui de novo, vamos dar uma olhada aqui agora como ficou. Vou pegar o meu nó 1 e vou pegar o meu exutório. A fluência total. Olha só, deu uma bagunçada aqui no hidrograma, tá vendo? Passou de 0,3, né? Então passou uma vazão acima aqui do que a gente precisava, né? Então, se eu pegar aqui o meu vertedor, a largura dele e aumentando, vai passar mais vazão, justamente naquele ponto do gráfico que tem uma subida mais agressiva. Mas se eu diminuir, né, eu vou ter mais atenuação naquele gráfico, tá? Então, assim que a gente vai fazendo as interações aqui no modelo, ok? Bom, pessoal, vou dar uma olhadinha nas dúvidas de vocês aqui agora, para a gente seguir, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Só para mostrar para vocês antes de seguir. Então, ficaria mais ou menos assim o reservatório, né? 7 por 14, aqui é a entrada com a tubulação a 70 centímetros da base aqui, né? Aqui na saída um vertedor de crista e um descarregador de fundo, né? E aqui os dois cortes, né? Ele locado aqui também na região de implantação, tá? Deixa eu ver aqui os comentários aqui de vocês. Poderia abrir os dados de chuva aqui da DEA? Posso. Deixa eu só deixar aqui com vocês, ó. Enquanto eu vejo os comentários, vou deixar aqui na tela para vocês. Beleza. Ricardo, essa aula é ao vivo ou é gravada? Ó, para ter certeza é ao vivo, tá? Estou lendo agora o comentário e estou respondendo. Júnior, muito top a área. Show de bola. Júnior, determinação de volume de reservatório. Júnior, você vai determinar o seu reservatório por interações dentro do swing, tá? Como eu comentei, eu testei várias medidas de reservatório, né, dentro do espaço disponível ali, né, para a gente chegar na melhor combinação de volume e dispositivos de extravasor, descarregador, né, para a gente amortecer, tá? Determinação de diâmetro de saída. Darlan, a gente usou a equação de orifício, né, para pré-estimar esse diâmetro de saída, né? Então, considerando uma lâmina de 1 metro com um orifíciozinho lá, qual que seria a medida? Depois a gente só
adotou isso no reservatório, dentro do SWIN, né? E um dimensionamento padrão seria utilizado a vazão resultante da drenagem e não da bacia, pois o tempo de concentração é alterado. Isso, Sandro. O que acontece é o seguinte: se você pegar esse mesmo exemplo que a gente rodou e calcular o tempo de concentração, como a gente mostrou até num treinamento de microdrenagem de drenagem urbana, né? Calculando ali a água do terreno até a sarjeta, da sarjeta até a boca de lobo, da boca de lobo até o tubo de drenagem, e chegando no reservatório, e a equação de Kirchhoff deu bastante parecido, tá? O valor, por isso que eu simplifiquei, tá? Mas sim, seria calcular, né, a transição da água em cada espaçozinho do loteamento até chegar no reservatório, né? E isso daí, em outros casos, pode mudar o resultado, tá? Nesse caso, não mudou. Bom, pessoal, como vocês viram aqui esse passo a passo, né, bastante prolongado que nós desenvolvemos aqui utilizando o software SWIN, isso daqui é justamente para você entender como desenvolver uma modelagem de detenção de cheias dentro de um projeto de loteamento, por exemplo. Tá? Então, a gente viu os ideogramas, amortecidos, afluente, fluente, então, para te dar clareza nesse assunto que é tão necessário nos dias atuais dentro do mercado de drenagem. Beleza? Então, pessoal, antes da gente encerrar essa transmissão, eu queria dar uma última chamada aqui para vocês participarem da nossa Black Friday da plataforma Sobre as Águas. O link está na descrição desse vídeo. Vai ser uma oportunidade que vai passar somente uma vez aí na sua frente. Se você não agarrar, você pode perder a maior oportunidade de entrar na plataforma Sobre as Águas, dominar a drenagem urbana com dimensionamentos seguros, softwares atuais e crescer, voar nessa área de drenagem, tá? Então, essa é uma oportunidade única. Link na descrição, clica, faça a sua inscrição, participe com a gente ao vivo e online. Quem tiver ao vivo vai ter vários presentes lá também, beleza? E eu espero você lá. No mais, clica aí no joinha, né, no curtir, clica aí também em compartilhar, manda para 1, 2, 3 colegas, se inscreva aqui no canal, esteja por dentro de todas as novidades. Beleza, pessoal? Então, no mais, nos vemos aí no nosso encontro ao vivo e online da nossa Black Friday Sobre as Águas. Vou ficando por aqui. Grande abraço, até uma próxima. Tchau, tchau.